Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como realizar segmentação de imagens com a ferramenta Orfeo Toolbox. Esse passo é o passo inicial para análise de imagens baseada em objetos, também chamada abordagem OBIA. Vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês que a gente pode baixar no link orfeotoolbox.org, na parte de downloads, essa ferramenta, né, chamada Orfeo Toolbox, que é uma ferramenta livre, tá? Que inclusive muitas funções dela estão acessíveis, a gente pode configurar para que fiquem acessíveis como ferramentas no QGIS, certo? No entanto, aqui hoje eu vou mostrar como vocês usarem essa ferramenta diretamente, tá? Então, basta que vocês façam o download. Quando vocês fizerem o download, ele vai baixar um arquivo zip, certo? Ele vai baixar um arquivo zip, como eu baixei aqui. Então, basta vocês extraírem esse arquivo. Aqui eu já estou com uma versão anterior instalada, ó, numa pasta aqui, que é a versão 8.1.1, certo? E essa ferramenta, como eu disse, as funções dela podem ser acessíveis via QGIS, é uma ferramenta muito boa para processamento de imagem, mas ela também vem com uma interface gráfica aqui, que a gente encontra por meio desse arquivo aqui, ó, monteverde.bat. Tá? Então, esse arquivo não fica disponível lá no menu iniciar. Se a gente procurar aqui no menu iniciar por Monteverde, né, como foi só extraído, não foi instalado, a gente não vai encontrar essa ferramenta. Isso aqui que aparece não tem nada a ver. Tá? Então, eu vou executar por aqui mesmo para vocês verem como é que funciona. Então, ó, ele abriu a ferramenta, então essa é a interface gráfica dela, e para carregar uma imagem, basta eu arrastar um arquivo. Então, aqui eu tenho um arquivo TIFF, que é uma imagem de sensoramento remoto, olha só arrastando ele já carrega essa imagem, tá? É um arquivo que eu já tinha recortado antes, numa bacia aqui da região do Paraná, do município de Apucarana, tá? E é uma imagem do sensor Rapid Eye, é uma imagem com 5 metros de resolução espacial, tá? Pois bem, eu posso trocar a composição colorida aqui dessa imagem, nessa parte aqui do Color Setup, né? Então, é uma imagem que ele tem uma banda do infravermelho próximo, que é a banda 5. Ó, então, vou jogar no verde aqui. A banda do vermelho é a 3 e a banda do azul é a 1. Então, essa fica aquela composição falsa cor que é bem comum, né? Que a gente utiliza, principalmente nos estudos ambientais. Para a gente fazer a parte da segmentação, é bem simples. Nós vamos aqui na parte no menu View, tem aqui uma opção OTB Applications. Então, vou abrir aqui essa opção e ele vai mostrar para a gente essa aba aqui, OTB Applications Browser, onde são mostrados os inúmeros algoritmos que essa ferramenta possui. Tá? Tem uma quantidade bastante grande de algoritmos de processamento de imagem aqui. Eu vou utilizar o Large Scale Mean Shift para segmentação. Tá? Uma ferramenta bem eficiente, gera resultados bem interessantes. Eu até gostei mais dos resultados de segmentação desta ferramenta do que do resultado da segmentação utilizando a ferramenta do GRASS, que fica também integrada ao QGIS. Então, pelo GRASS, a gente tem uma ferramenta lá chamada i.segment, mas eu achei que essa ferramenta aqui gerou resultados melhores, então vou mostrar para vocês. Então, eu dou 2 cliques aqui, tá? Ele vai pedir para que a gente carregue aqui a imagem, né? Eu tentei carregar direto aqui, mas ele não aceitou, não, então tive que, de fato, localizar o arquivo novamente. Vou localizar aqui, copiar o endereço para agilizar minha vida. E aqui está o arquivo. Eu vou deixar esses parâmetros, os 2 primeiros aqui, com os valores padrão. Vou só mexer aqui do tamanho mínimo do segmento, tá com 50 pixels, vou colocar sempre aí um pouquinho mais rápido. É lógico que assim, quanto mais a gente aumenta o número de pixels, a gente tem que observar se os segmentos não vão ter
classes misturadas dentro dele. Vou mostrar isso depois no resultado para vocês observarem. Tá? Então, se a gente vê que está misturando muito, é importante baixar esse valor aqui para 70, 50, às vezes até 20. Tem que ir fazendo testes, né? A segmentação é um processo que você precisa variar os parâmetros para ver se os resultados estão ficando conforme você precisa. Tá? Então, aqui, vou deixar em 100 mesmo. E vou salvar o meu resultado numa pasta aqui do C2 pontos, que eu vou chamar de segmentação. Ele vai gerar um shape no resultado. E vou executar. Eu percebi o seguinte, que com essa ferramenta, esse arquivo tem em torno de 10 MB, tá? Esse recorte dessa bacia. E o processamento todo durou menos de 2 minutos. Foi um processamento bem eficiente. Ó, ele está computando ali estatísticas, agora já está computando outros parâmetros aqui que fazem parte do resultado. Vocês vão ver que rapidinho ele consegue gerar o resultado e a gente consegue levar esse resultado lá para o QGIS, né? Que a maioria de vocês provavelmente tem maior familiaridade, para poder avaliar se ficou bom ou não, ou se a gente precisa testar com outros parâmetros. Então, ó, tô já no 80%, quase acabando. E finalizou. Viram que foi bem rápido, né? Então, agora, aqui no QGIS, o que eu vou fazer? Ó, eu estou até com uma outra camada aqui que eu tinha feito um teste, vou tirar aqui porque não tem nada a ver. Esse arquivo aqui, então, é o mesmo que eu tinha carregado lá, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a banda vermelha como sendo banda 1 e a banda 3 aqui. Não, tá invertido aqui. É 3 e 1. Vai. Opa! Não ficou bom não, gente. Espera aí, deixa eu só carregar essa camada de novo, porque tem alguma coisa estranha aqui. Vou carregar novamente. Aí. Vou colocar a banda 3 aqui. Banda 1 aqui e banda 5. 3, 5, 1. Olha lá. Então agora ficou com a carinha, o mesmo visual, né, do que ficou aqui nesse resultado de composição colorida do Monte Verde, tá? Vou carregar, então, o resultado da segmentação gerada. Então, aqui deixa eu localizar na minha máquina. Eu salvei numa pastinha C aqui, com esse nome de segmentação. Então, vou carregar o shape e tá lá, ó. Se eu clicar aqui, eu vejo que ele gerou 7.800 segmentos, né? Vou tirar o preenchimento, tá? Vou deixar sem pincel, para eu conseguir ver a imagem embaixo, olha só, tá? E aí, eu consigo avaliar, dando zoom, ó, se os segmentos ficaram homogêneos ou se eles ficaram muito heterogêneos. Então, por exemplo, eu consigo ver que alguns, vou até pegar a ferramenta para marcar aqui, ó, alguns segmentos, ó, esse, por exemplo, ele ficou bem heterogêneo, ele mistura verde com rosa aqui, então isso não é uma coisa muito legal, porque no final das contas, quando a gente classificar, né, ele não vai conseguir separar uma coisa ou outra, eu vou ter um erro aqui, né, inerente nessa imagem, tá? Então, esse tipo de coisa que a gente deve evitar. Tem uns segmentos em que ficou bem definido, né, mas tem alguns que ficaram mais heterogêneos. Então, acho que aqui é o caso, de fato, de executar novamente, tá? Diminuindo, né? A gente usou 100 e diminuindo, de repente testando com 50 para ver, né, se o resultado fica melhor, tá? Eu não vou ficar executando todas assim, com vários parâmetros aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é isso que vocês devem fazer. Se viu que está muito heterogêneo, tá? Vai lá e mexe, principalmente naquele parâmetro lá de tamanho mínimo, né, das regiões.
tá? Para evitar essas áreas heterogêneas aqui. Se for algo, né, muito pontual em um segmento ou outro, tudo bem. Mas se você vê que está acontecendo em muitas áreas, talvez valha a pena mesmo executar novamente, e aí ele vai gerar segmentos menores, um número total de segmentos bem maior, e pode ser, e provavelmente vai demorar mais para executar também, mas provavelmente o resultado vai melhorar nessas áreas que estão um pouco heterogêneas, certo? Então, é isso que a gente deve fazer. Observe que ele gerou uma área que externa, olha só, tá? Externa com as bordas da imagem, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode entrar nessa camada de segmentação e apagar essas bordas, porque isso aqui não é dado da imagem, isso aqui é a área de borda. Então, ó, eu posso vir aqui, né? Eu já tinha selecionado aqui com essa ferramenta, ó. Então, eu seleciono e apago essas áreas, ó. Quero excluir essa feição, quero excluir essa aqui também, e quero excluir essa de baixo também. Porque o que me interessa é só a área da imagem, ó. Tem um outro pedacinho aqui embaixo também. Também vou excluir. Beleza, terminei de excluir, salvo, saio do modo de edição, tá? E aí, quando a gente executar essa parte da segmentação e ver que gerou um resultado que está de acordo com os nossos objetivos, ou seja, sem muitas áreas heterogêneas, olha aqui, tem algumas outras áreas heterogêneas, tá? Aí a gente pode passar para o passo de extração de atributos, tá? Eu vou fazer aqui só uma etapa dessa parte de extração de atributos para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Então, aqui no processamento, na caixa de ferramentas, a gente pode digitar parte zonal aqui, ó, estatísticas zonais e camada raster, tá? Então, vou aqui, qual é a minha camada de entrada? É a minha camada da imagem. Aí eu tenho que calcular as estatísticas por cada uma das bandas, tá? Então, vou fazer para a banda 1, tá? A camada de referência pode ser a camada de entrada mesmo, tá? Vou criar aqui uma camada temporária, que eu vou chamar de estatística.shape e vou executar. Camada de zonas. Ele tá. Ah, tá. Desculpa, a camada de zonas aqui ele tá pedindo que seja uma camada. Vou fazer diferente, gente. Ele tá pedindo que seja uma camada raster e minha segmentação aqui tá vetorial. Deixa eu tentar aqui estatísticas zonais apenas. Isso aqui vai dar mais certo, era estatísticas zonais, ó. Então, minha camada de entrada é segmentação, mas a minha camada raster é a imagem. Essa opção aqui vai funcionar, tá? Então, vou fazer primeiro da primeira banda aqui, e aí eu posso selecionar quais são as estatísticas que eu quero, né? Então, contagem, que está associado ao tamanho, né? Soma de valores, média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo, tá? Se você quiser, você pode colocar todas as estatísticas, inclusive. Aí, volta lá, ele vai gerar uma camada aqui, que eu vou colocar o nome de atributos banda 1, tá? E vou salvar como shape e pedir para executar. Aqui, ó, quando ele der esse erro de geometria inválida, a gente precisa corrigir a geometria. Então, vamos lá, ó, mais um passo aqui que a gente não tinha previsto. Corrigir geometrias, tá? Vou corrigir as geometrias da segmentação, vou até fazer uma camada temporária mesmo. Beleza, vamos ver agora se a parte das estatísticas zonais vão funcionar sem problemas. Vou usar geometrias corrigidas, minha camada raster, minha banda 1. Vou selecionar todas. Aqui no prefixo eu vou colocar B1, tá? Porque é da banda 1. E vou executar novamente. Vamos lá. Agora sim funcionou, tá?
Ó, estatísticas zonais, se eu abrir a tabela de atributos, eu tenho aqui, ó, todas as colunas criadas, tá? De B1 para frente, isso aqui é outra coisa que ele tinha criado antes, que ele criou provavelmente, ó, lá no próprio, provavelmente não, ele criou lá no próprio Monte Verde, tá? Mas a gente tem aqui, ó, B1, todas as estatísticas que a gente gerou, tá? E aí, como que funciona para gerar as próximas? Eu venho aqui ainda nessa opção de estatística zonal e a minha camada de entrada vai ser essa camada de estatística que eu acabei de gerar. Porque uma vai ser a entrada da próxima. E o que eu vou mudar é o seguinte, agora eu quero fazer da banda 2 e colocar o prefixo B2. E aqui eu vou parar de criar uma camada temporária e vou salvar no arquivo para não ter problema, tá? Então, eu vou chamar aqui de atrib B1 e B2, porque eu já fiz de 2 bandas, tá? E vou executar. Beleza. Então, ó, atrib B1, B2, minha tabela de atributos está aqui, tá? E, ó, já tem lá os campos de B1 até aqui, depois na sequência B2. E aí eu vou repetindo só o processo mais vezes. Agora eu pego essa camada B1, B2, tá? E vou calcular para a banda 3, vou colocar um sufixo B3, selecionar todas as estatísticas, salvar com o nome de arquivo, depois eu pego o resultado desse e processo B4 e depois B5, tá? Não vou fazer essa parte no vídeo aqui, senão vai ficar grande, já tá grande demais. Beleza? Feita essa parte toda de estatística, aí a gente vai para a parte de classificação e já tem vídeo no canal sobre isso aí. Pronto lá para vocês utilizarem, tá? Deixa eu ver até se não tá aberto aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o vídeo que vocês podem utilizar na sequência depois de terem extraído os atributos. Aqui eu estou usando o método Random Forest para fazer classificação com as imagens OP, certo? Então, eu vou finalizando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.